Olá, amigos do portal tvprefeito.com. Nós estamos estreando mais um programa, o Conversando com Jardim. Nessa nova programação, eu vou entrevistar políticos, empresários, gente do povo. Semanalmente estarei encontrando com essas pessoas, artistas, gente ligada à cultura, do estado do Rio de Janeiro. E hoje nós estamos recebendo aqui um pastor da Igreja Universal do Reino de Deus. Ele é vereador aqui no município de Duque de Caxias, pastor Anderson Lopes. Pastor, é um prazer muito grande recebê-lo em nossa programação, em nosso programa Conversando com os Jardanes. É uma honra recebê-lo aqui em nossos estúdios da tvprefeito.com. Primeiro, eu gostaria de saber o seguinte: como é que o senhor, como pastor e também político, como é que o senhor consegue conciliar, conviver com a política e com o altar? Olha, é um prazer estar aqui com o Jardane, conversando com o Jardane, é uma honra. E, Jardane, a política ela acaba tendo um pouco daquilo que já vivemos. Cuidar do povo, levar as pessoas, porque o grito que eu hoje observo e ouço que ecoa na nossa cidade, nos 4 distritos, respeito, dignidade, transparência é o que as pessoas querem muito. Como pastor, nós trabalhamos para ajudar as pessoas, falamos de Jesus, ganhamos almas e fazemos um trabalho também, como todos conhecem, social absurdo, não só no Brasil, mas no mundo, onde há uma Igreja Universal espalhada. E na política a gente tem condições de criar políticas públicas que venham atender na ponta aquelas pessoas que sofrem muito, os menos favorecidos. O senhor ainda hoje continua no altar ou o senhor deixou o altar para se dedicar à política? Olha, seguimos no altar. A minha vida é o altar, que simboliza Deus. E o mesmo trabalho que nós realizamos no altar, de cuidar das pessoas, de levar, a gente faz também na política. Eu não deixei o altar, a gente faz o trabalho de licenciamento, mas nos mantemos junto ao povo, cuidando das pessoas, que é a nossa vocação, é a vocação do político, é a vocação do pastor, cuidar das pessoas. E o mesmo trabalho que realizamos lá, realizamos também na política. E temos condições de criar, como eu falei antes, políticas públicas, leis, projetos, fiscalizar para ver se a população realmente está sendo atendida, se os valores que são colocados no governo municipal realmente estão sendo empregados para atender a necessidade do povo. São trabalhos que nós realizamos e que gostamos muito, na verdade, de fazê-lo. E eu vejo, nós falávamos, Jardane, sobre a questão muitos têm essa ideia, né? Mas não deve se misturar, né? Política com religião. Política com religião, mas está tudo entranhado. Eu me lembrava de José de Arimateia e Nicodemos. O texto sagrado diz que eles eram discípulos ocultos. Eles não fizeram muitas coisas, mas num dado momento de suas vidas, o corpo de Jesus estava na cruz e precisou da ação de Nicodemos, de José de Arimateia, porque eles tinham acesso a Pôncio Pilatos. Eles conviviam com eles por conta da política. E aí ele foi a Pôncio Pilatos e falou assim: Pilatos, eu preciso do corpo de Jesus. Mas Pedro, naquela ocasião, não tinha acesso a Pôncio Pilatos, Maria não tinha acesso, havia uma perseguição enorme, ao ponto de perguntarem a Pedro: você conhece, você parece com Jesus, com aqueles que andavam com ele? Ele falou: eu não. Ele negou Jesus 3 vezes naquela ocasião e o galo cantou, porque havia uma perseguição enorme. Mas José de Arimateia tinha esse acesso, ele não tinha esse problema porque estava na política. Então quebra essa ideia, essa visão de que não pode misturar política com religião. Isso além das leis que se criam
contra a propagação do Evangelho, contra os valores cristãos, contra a família. Portanto, ela é extremamente necessária, ela é importante demais. O povo cristão precisa estar bem esclarecido quanto a isso, até para decidir em pessoas que defendem os nossos mesmos valores. Agora, na questão agora aqui, vamos voltar aqui para a questão aqui municipal. A prefeitura aqui em Duque de Caxias, esse social fora da igreja, na área da saúde, na área de educação, no saneamento, no transporte, de que maneira que o senhor, como vereador e também membro da igreja, um evangélico, como é que o senhor ajuda a população? Por exemplo, na área da saúde, as pessoas devem procurar, as pessoas são carentes, as pessoas da população, que a maioria não tem plano de saúde. O sistema da saúde de Caxias, o senhor consegue atender essa população? Porque é o papel, além de fazer leis, de projetos, encaminhar isso tudo aí, só tem há uma cobrança muito grande, principalmente o senhor que é um vereador ligado às comunidades, eu acho que do 3º, 4º distrito, como é que o senhor consegue atender essa população? Existe um centro social dentro da igreja ou não existe? Ou as pessoas procuram o senhor no gabinete? Como é que é feito esse trabalho? Olha, a gente percorre os 4 distritos, além de convivermos também na igreja, nos bairros entornos, e as pessoas elas nos procuram e falam: ô pastor, ô vereador, a minha rua lá não tem asfalto. Tá tudo apagado, não tem iluminação pública na minha rua, no meu bairro. Estou com problema disso, nós vamos falar do grave problema de água, que não é um problema é um problema de todos. Não é só municipal, mas a gente precisa agir quanto a isso. É um grande problema. Eu estava há alguns minutos falando com uma senhora e ela me falou: olha, eu estou indo para casa porque chegou o carro-pipa e eu estou lá 1 semana sem água. Quer dizer, isso é um absurdo. No século XXI, nos dias de hoje, a gente sofreu com esse problema dentro do nosso município. É uma briga enorme que existe. Os vereadores, que são bravos vereadores, que lutam demais e que estão batendo e cobrando o prefeito para que ele, junto ao governo, o governador, o Estado, possa ver essa situação que sofremos no 3º distrito, em especial, 2º e 3º, e parte do 1º e 4º distrito. E aí vem as indicações, os trabalhos sociais que, além da igreja realizar, a gente tem um atendimento no gabinete. E ali a gente faz, ô Jardane, as indicações para que o povo seja atendido na ponta. E aí eu cobro o secretário, eu cobro o prefeito, a gente tem que estar em cima deles para que essas pessoas sejam atendidas e essa dor venha acabar, que é o que a gente tem visto, lamentavelmente. Eu acho que esse governo tem feito muito ao longo dos últimos anos. Mas há muitas lacunas, há muitos problemas ainda a ser solucionado. Vereador, essa semana a Câmara realizou uma audiência pública importante, o senhor estava presente, eu cobri, inclusive, essa audiência pública sobre segurança pública no município. E o senhor que convive em determinadas áreas, como é que está essa questão da segurança pública? Teve uma proposta importante que surgiu ali, daquela audiência pública, que é a criação do Conselho Municipal de Segurança aqui no município de Duque de Caxias. Como é que é a questão da segurança nessas áreas que o senhor convive? Olha, nós vivenciamos um grave problema de insegurança no município, né? Nos 4... A perda do direito de ir e vir, as pessoas se sentem inseguras, o aumento do roubo, dos assaltos. E isso é um problema de políticas públicas também, social. A questão da educação, a questão do esporte, do lazer, eu acho que não é... A gente viu lá os coronéis, os delegados, os policiais que estavam ali, o próprio presidente Cláudio Tomás, que conduziu de maneira maravilhosa a sessão.
E os esforços do poder público no sentido de segurança para ajudar, mas só isso não resolve. A gente tem um problema grave social, a gente tem um problema grave de educação, a gente tem um problema grave de esporte, que isso precisa chegar à população, para que esses jovens possam sair. E aí também entra, ô Jardane, as igrejas que fazem um trabalho extraordinário, né? A gente tem um grupo, o Grupo Jovem da Igreja Universal, o FP, o grupo que vai para os presídios. Nós temos um grupo de adolescentes que trabalha dentro das comunidades, falando da fé, falando do Senhor Jesus, levando o trabalho social. Bom, tem que se unir isso. Há uma deficiência do nosso governo, inclusive, é lamentável, mas existe, para que venha atender na ponta. A gente precisa de assistência social, a gente precisa de mais esporte, mais lazer, a gente precisa de uma educação com mais eficiência para que venha diminuir de fato esse problema grave de segurança que a gente vive no município. Como é que é a sua relação, como é que você vê esses primeiros dias, os primeiros 3 meses, se aproximando já dos 100 dias da nova gestão do governo Netinho? Olha, e sua relação também com o prefeito, novo prefeito? Olha, a minha relação é ótima com a família Reis, né? Isso vem de Washington Reis, de Wilson Reis e, nesse momento, Netinho Reis. Torço demais, inclusive, por eles. Quero o sucesso. Oro por eles também, tá? Mas a gente não pode deixar de mostrar o que está ruim, o que está mal, o que precisa mudar. É verdade. Isso tem que ser colocado. Eu falava ontem no plenário... É uma ajuda, uma contribuição. É uma contribuição. Tem um problema aqui, tem um erro aqui, a gente está andando na rua, é bom, está ouvindo, é o ouvido do povo. Exato, e é o clamor, porque a gente convive com as pessoas. Ainda há pouco falamos do problema da água. Quer dizer, não é um problema só municipal, é estadual e federal. Bom, mas vamos nos unir. E quanto tempo vive o município essa situação? Quer dizer, problema de água, século XXI, que loucura, isso é um absurdo. A pessoa não tem um asfalto em casa. Bom, vem fazendo muito esse governo. Torço por eles, torço pelo Netinho Reis, um jovem empreendedor, tem uma mente brilhante, tem uma família de líderes, né? Tem o Rosenberg, o Gutenberg, o Washington Reis, que estão na política, mas eu ainda vejo muitos problemas que precisam ser resolvidos. E torço demais, Jardane, que ele venha aí agora, vai completar 100 dias de governo, torço que nesses 4 anos, pela frente, praticamente 4 anos, ele venha fazer o que não foi feito até agora e levar as pessoas dignidade. Não é possível as pessoas, nós temos um problema também terrível de transporte público, sucateado, são problemas graves, corriqueiros, já de anos. Meu Deus, quando que isso vai resolver? Quando que esse problema vai ser resolvido? Quando que vamos ficar falando, e as pessoas vão ficar vivenciando isso? Então, esse é o meu papel de vereador, mesmo torcendo, mesmo sendo base do governo, mesmo querendo o melhor, mas nós vamos estar pontuando essas questões, nós não vamos nos furtar de falar, não seremos, eu falei isso antes, subserviente a nada, nem ninguém, independente de qualquer coisa, e trabalhar com eles para que o nosso povo realmente tenha o melhor e viva dias melhores em Duque de Caxias. Pastor, uma das questões grave, séria, apesar de que tem diminuído bastante, é a questão do emprego. A gente percebe aqui no município, na cidade, um desemprego grande, apesar de terem vindo muitas empresas e indústria para cá, mas a prefeitura, agora, logo no início do mandato do novo prefeito, ele demitiu muitas pessoas que tinham entrado para a prefeitura, entrado para trabalhar, inclusive na época da campanha. Como é que o senhor vê isso aí? Jardane, é incontestável a capacidade, né, do Washington Reis com relação às empresas. A maneira como é que ele se move, ele, a família, na esfera federal, e como ele traz esse relacionamento.
Mas uma coisa me chateou e me deixou muito indignado, inclusive eu até falei isso em plenário, na tribuna, porque nós tivemos no ano passado centenas de milhares de pessoas que foram empregadas e avançamos muito. Mas em outubro, foi o que me deixou revoltado na ocasião, e eu externei isso alguns dias atrás, eles mandaram o nosso povo embora, sem direito a nada. E essas empresas terceirizadas, das quais os nossos bravos vereadores, que eu tenho a honra de estar com eles, porque também estão pleiteando ali, e brigam, e cobram, e fiscalizam. Meu Deus, essas pessoas foram mandadas, Jardane, sem direito a nada. E ficou feio, porque, meu Deus, pós-eleição, manda o nosso povo embora. Então, qual é o intuito disso? Isso foi o quê? Isso foi cabos eleitorais? Não pode. Não pode fazer isso, não pode tratar dessa maneira com o trabalhador, e sem direito a nada. E dias que antecediam o Natal, o Ano Novo. Meu Deus, as pessoas sofreram e estão sofrendo até hoje. Então, essa foi a nossa revolta, não só minha, mas dos vereadores, e cobramos isso, e estamos atentos quanto a essa questão, e esperamos que o governo venha tomar providência, venha mudar e venha realmente cuidar e se dedicar aos trabalhadores. Pastor, vereador, a gente falou vários assuntos, tem ainda 2 assuntos que eu queria falar com o senhor. A gente tem percebido nos últimos anos o envolvimento da igreja misturando altar com palanque. A gente tem percebido isso aí nos últimos anos. Como é que o senhor vê isso? O senhor que colocou que a importância da igreja na política, que ela vai reivindicar do poder para poder trazer benefícios para a população, não só para os evangélicos, para toda a população. Mas e essa mistura política, isso aí causou algum dano à igreja? Isso é normal, é natural, mas eu também percebo um certo afastamento. Jardane, a gente tem que ter muito cuidado com isso, realmente, tá? E não aceitamos nenhuma questão de extremismo. Eu falo como pastor da Igreja Universal, nós não somos nem direita nem esquerda. A nossa bandeira são os valores cristãos. É a nossa base. É a propagação do Evangelho, é cuidar do próximo, é dar o melhor, levar dignidade. E quando estamos dentro da política, projetos de leis que vão atender a necessidade daqueles que mais precisam, acabar com essa desigualdade que existe. E quanto ao palanque, realmente tem que ter cuidado e reverência. E essa briga absurda, nós estamos fora disso, isso para nada presta. Tem que apelar para o bom senso. O que vai atender ao povo? O que vai ajudar as pessoas? E esse é o caminho que a gente precisa percorrer. E é o que eu quero também percorrer. Cuidar das pessoas e ter muito cuidado com isso, porque realmente causou muito transtorno, problema, e as pessoas ficam, meu Deus, a gente vê muito extremismo, e não pode, isso não é legal. Pastor, vereador, a gente falou muita coisa, o senhor não falou um pouquinho sobre o senhor. Como é que o senhor chegou à igreja, como é que foi a sua trajetória, chegar ao altar, como é que foi? Jardane, é uma honra, né, servir a Deus, segui-lo. É um prazer, a minha vida é honrar a Deus, é alegrá-lo, é fazer a sua vontade. A gente normalmente chega na Igreja Universal com a vida dilacerada, família destruída. E eu cheguei jovem dessa maneira, família acabada, problemas em casa. E ali conheci Jesus, tive uma experiência com Deus. E percebi uma paz que nada e nem ninguém me havia dado. Eu falei, eu quero isso para a minha vida. E nisso eu fui crescendo na igreja,
Daqui a pouco foi levantado a obreiro para trabalhar de obreiro, daqui a pouco nasceu a vontade de pregar o evangelho, ganhar almas, servir a Deus, aonde Ele quisesse. E foi assim que a gente foi levantado a pastor. Fui missionário no Chile, fiquei quase 3 anos no Chile, inauguramos 2 igrejas, uma em Copiapó, outra em Rancagua, e foi uma experiência maravilhosa, eu, minha esposa, a Iris, minha querida e amada esposa, e trabalhamos duro demais. E a nossa vida foi pautada nisso, nos valores e princípios cristãos, ganhar almas, cuidar das pessoas, servir a Deus. E um dia nós fomos convidados vou precisar que vocês atuem na área da política para defender os valores cristãos, defender a família, a propagação do evangelho, cuidar daqueles que mais precisam. E essa é a nossa função hoje na área da política e também a gente segue no altar servindo a Deus. Então, pessoal, nós estamos chegando ao final da programação, ao final do programa Conversando com Jardanes. Eu acabei de conversar agora aqui com um pastor e vereador, pastor da Igreja Universal do Reino de Deus, pastor e vereador Anderson Lopes, uma exposição, uma explicação muito bacana, foi uma honra recebê-lo. Nós estamos chegando no finalzinho do programa. Gostaria que você deixasse aqui suas considerações finais. Jardane, Conversando com Jardane. Isso. Que programa especial. A honra é minha, foi um prazer estar aqui com o senhor. Meu Deus, foi maravilhoso. Eu que agradeço. Eu agradeço a esse povo querido que nos assistiu também. E conte comigo para trabalhar, para fiscalizar, para brigar, para cuidar dos valores cristãos, para cuidar da família e fazer aquilo que é justo, que é o caminho que a gente quer percorrer. Eu queria deixar uma mensagem de fé. Posso deixar? Sim, à vontade. Olha, uma mensagem de fé. Não há... Essa câmera? Muito bem. Não há nada que você tenha feito ou falado que faça Deus te amar menos. O trabalho político, as políticas públicas são de extrema necessidade e a gente precisa brigar por isso. Mas maior que tudo é honrar a Deus. Sirva a Ele, honre a Ele. Não procure em coisas ou em pessoas aquilo que só Deus pode dar. Ele te ama demais. E o que Ele exige de nós, Jardane, é sinceridade, é humildade e arrependimento. E chamar por Ele. Se a gente fizer isso, Ele vai ouvir dos céus e vai nos ajudar. Muito obrigado por esse programa e por tudo. Eu que agradeço. Um abraço e até um próximo encontro.